que compõem a célula. Então eu coloquei esse título, né, da composição química da célula, tá bom? Olha só para a gente visualizar essa figura, veja bem. Nós temos uma célula aqui, quer dizer, uma célula, né? E essa célula, pessoal, aqui que vocês, onde o mouse está passando aí, ela é formada por várias moléculas, né? Então essas moléculas vão formar a célula. E aí nós vamos ver que moléculas que são essas mais adiante. E várias célulazinhas, ó, se você pegar aqui várias células, vai formar o tecido. E o tecido, pessoal, vai formar órgãos, certo? Então, por exemplo, a questão do... Então, pessoal, o tecido vai formar órgãos. O conjunto de órgãos vai formar aí o sistema, né? Sistema circulatório, endócrino, e aí vai. Então, no final das contas, a célula vai montar o organismo por inteiro. Então, se você pegar, por exemplo, aqui eu dei um exemplo de um lobo, né? Esse lobo aqui, ele é montado a partir de várias célulazinhas dessa aqui, ó. Então, na biologia, nós falamos que é um organismo multicelular, formado por várias células, tá? Na natureza, você tem um organismo que é formado por uma única célula. No caso, nós temos aí as bactérias, alguns fungos, né? Algas também. E nós temos organismos multicelulares. Nós somos organismos multicelulares. Por quê? Porque nós somos formados por várias unidades aí celular, tá? Então, a gente pode falar que a célula é a menor unidade funcional do ser vivo. Por quê? Porque ela é responsável, então, por formar o corpo do ser vivo, né? Formar o nosso corpo, o corpo dos vegetais, dos animais, da serpente, do sapo. Então, todos são formados a partir de células, tá bom? Vamos para o próximo slide aí. Tá, mas como é formada a célula? É o que eu falei para vocês. A célula é formada a partir de quem? Moléculas. Que moléculas que são essas? Proteína, carboidrato, lipídio, vitaminas, sais minerais, água, ácido nucleico. Então, se você colocasse a célula numa peneira e fosse peneirando essa célula, você ia separar, né, proteína para um lado, carboidrato para o outro, lipídio, vitaminas, sais minerais e assim por diante. Tá, então hoje, pessoal, nós vamos comentar sobre as proteínas e enzimas. Tá? Olha só. Aqui, essa figurinha aqui que eu coloquei para vocês, né, mostrando aqui essa figura 7, tá, conforme a apostila que eu vou enviar para vocês, vocês vão observar o seguinte, que a proteína, ela é formada por vários aminoácidos, tá? Então, ó, cada bolinha dessa aqui é um aminoácido, e eles estão unidos através de ligações aí. É como se eles dessem as mãos, né? Então você tem proteínas com mais de 100, 200, 300 aminoácidos. Essa aqui tem pouquinho aminoácido, né? E aí, essas proteínas também, tem certos alimentos, por exemplo, igual a carne, tem muita fonte de proteína. Se tem fonte de proteína, vai ter de aminoácido também. Então, tem aminoácido que a gente precisa alimentar dele todo dia, comer esses aminoácidos, porque o nosso organismo simplesmente não produz determinados aminoácidos. Por quê? Porque quando chegar lá dentro do seu organismo, vai precisar desses aminoácidos para montar essa molécula aí. E aí, pessoal, olha só. Então nós podemos falar que a carne é uma fonte de proteína, rica em proteína, certo? Então tem muitas fibras aí de proteína, tá bom? Então é muito importante comer carne de peixe, carne de frango, carne vermelha, né? Certo? E aí vai. Olha só. Aqui só para mostrar para vocês aqui uma parte estrutural, qual que é a função aí desse carboidrato, da proteína. As proteínas, pessoal, são responsáveis por constituir o cabelo.
Então, nosso cabelo, as nossas unhas, é formada a partir de proteínas. Então, qual que é o nome da proteína que forma o cabelo? Queratina. Tá? Então, essa queratina aqui, ó, é ela que vai formar o nosso cabelo. Tá, beleza? Outro detalhe também, outra função que as proteínas têm, elas funcionam como enzimas. O que é isso? É uma outra função dela. Então, proteínas funcionam como enzimas, ou seja, elas são enzimas, né? Algumas proteínas funcionam como enzimas. Então, o que quer dizer isso? Aqui eu coloquei uma figura para vocês, ó, para vocês terem uma ideia. Ó, o cara aqui empurrando uma pedra morra acima e o outro aqui, ó, passando de boa aqui por essa estrada. Então esse aqui, vamos supor que a enzima está facilitando a vida dele. Esse aqui, a enzima está o quê? Dificultando a vida desse camarada aqui. Então, pessoal, no nosso corpo é a mesma coisa. Nós só sobrevivemos por conta das reações enzimáticas que ocorrem aí no nosso corpo. Tá? Então, vamos supor que uma reação no nosso corpo lá demore 1 hora para acontecer, vamos supor, com enzima 10 minutos. Tá? Então as enzimas têm essa facilidade de promover então, as reações químicas. Tá bom? Olha só. Aqui só para ficar mais claro um pouco, para a gente entender essa importância das enzimas. Ó. Isso aqui é uma reação química que ocorre aqui. Ó. Então você tem um açúcar do leite. Aqui o açúcar, lactose. E aí, quando você come a lactose lá, toma o leite, né, você está ingerindo a lactose, tem uma enzima lá esperando esse leite, essa molécula, né, chamada lactose, que é o açúcar do leite, para ser quebrada. Então quem faz essa quebra, quem que é? A lactase, que é uma enzima. Então, olha lá, ó, quebrou, absorveu aqui. Isso aqui vai virar energia, vai para o sangue isso aqui. Beleza, essa é uma situação normal. Agora, uma situação que não é normal, essa daqui, por exemplo. Ó. Você tem aqui, ó, a lactose, o açúcar do leite. Aí o que acontece? Aqui está sem a enzima. Então, como você não tem a enzima para quebrar essa lactose aqui, o que vai acontecer? As bactérias que ficam no intestino, elas vão alimentar dessa lactose. Qual que é a consequência disso? Produção de gases e além de produzir ácido, o ácido lático e o ácido acético, que causa muito desconforto abdominal, além de diarreia. Então tem pessoas que têm intolerância ao leite. Por quê? Porque simplesmente não produzem essa enzima aqui chamada lactase, certo? Então aqui é só para a gente ver qual a importância da enzima, tá bom? Tá. Outro detalhe também, pessoal, é o seguinte, que as proteínas, além da função enzimática estrutural, ela também funciona como anticorpo, hemoglobina e insulina, tá? Então, eu tenho, por exemplo, se eu peguei uma gripe, um resfriado, uma bactéria, eu tenho anticorpos lá dentro do meu sangue lá que vão combater esse agente, né, que é nocivo ao meu organismo. No caso, uma bactéria, um vírus, um fungo de repente, tá? Então tem essa questão aí. Também, pessoal, o oxigênio do nosso sangue, o gás carbônico, é transportado por proteínas também, tá? Então essas proteínas, ó, têm função de anticorpo, defesa do nosso organismo, tem a função de transportar oxigênio, o gás carbônico, e tem a função também hormonal. Essa função hormonal aqui, ó, é a insulina, por exemplo. Então essa insulina, ela que ajuda na queima, vamos dizer assim, da glicose que fica no nosso sangue, tá bom? Então é isso, pessoal, que eu tenho para falar para vocês hoje, né? E até a próxima aula.